Olá, aluna! Olá, aluno! Sejam bem-vindos. Essa é a disciplina de História da Filosofia Moderna. Eu sou o professor Igor Guedes Ramos e a gente está começando agora a nossa primeira teleaula dessa disciplina, Renascimento e Revolução. Ora, você já deve ter percebido, né, que você está acompanhando as outras disciplinas todas, que a história da filosofia, ela acompanha um modelo muito conhecido da história normal, da história vivida, digamos assim, né? Da história como disciplina. Que modelo é esse? A divisão dos períodos diversos de acordo com o contexto histórico, certo? E que contexto histórico é esse? O contexto histórico europeu. Por isso, agora a gente começa a história da filosofia moderna. Mas no quadro eu trago para você o esquema já conhecido, né? Dos períodos, para a gente contextualizar essas várias matérias e aonde a nossa matéria vai se encaixar nos vários contextos históricos, que é fundamental para a gente discutir o tema da filosofia. Então, a filosofia antiga, que é lá da antiguidade, entre os séculos 6 e 5 a.C., depois de Cristo, né? 6 a.C. e 5 depois de Cristo. A filosofia medieval, que você também já discutiu, né? Que é entre os séculos 5 e 15 depois de Cristo. E agora a gente chega na filosofia moderna, tá? Que vai do século 15 até o século 18, mais ou menos acompanhando o mesmo padrão da história, das divisões históricas, sempre baseada no modelo eurocêntrico. Tá? E depois a gente vai ver que essa história da filosofia moderna, ela se inicia com o Renascimento, com o humanismo renascentista, que a gente vai discutir na aula de hoje, e vai terminar com Kant, com a ruptura causada pelo Kant, que abre o período da filosofia contemporânea, que é a que a gente vive atualmente. Porém, todos esses períodos aqui, a gente pode dizer que é o quê? É uma invenção, tá? A filosofia moderna, como invenção, que vai homogeneizar, né, faz a homogeneização e a hierarquia e a hierarquização dos conhecimentos. O que eu quero dizer com isso? Significa que esse modelo que a gente tem ali, desses períodos que a gente usa de forma didática nas nossas diferentes disciplinas, ela foi uma invenção. Isso é importante a gente conhecer também. Tá? Foi a partir de Guilherme de Ockham, ainda no final do período medieval, e do Francesco Petrarca, principalmente, já no Renascimento, que se inventa esse termo moderno ou modernidade, tá? Para marcar uma ruptura no pensamento. A gente vai ver que essa ruptura é uma invenção, porque ela não existiu de forma tão seca, tão radical, como parece os nossos modelos e as nossas divisões de curso. O Guilherme de Ockham já tem pensamentos no período medieval que são pensamentos modernos. E o Francesco Petrarca, por exemplo, ele vai criar a própria noção de medievo e de modernidade, tá? Separando esses períodos. Então, ao longo do nosso curso, a gente tem que ter essa noção que a própria ideia de filosofia moderna é uma invenção. Tá? Foi criado para se destacar, para ser um momento que se destaca entre os outros momentos da história, né? da filosofia antiga, da filosofia medieval e depois da filosofia contemporânea. Outro elemento que eu trago no quadro que é importante para a nossa contextualização é pensar o outro lado também, né? Que é a filosofia moderna como um conjunto de pensadores e perspectivas filosóficas distintas, restrito a uma época. O que eu quero dizer com isso? Que, ok, tudo bem, a gente já entendeu que a ideia de modernidade foi uma invenção criada por pensadores, né? E que venceu, digamos assim, que ganhou na discussão histórica. Ao mesmo tempo, a gente tem dentro da nossa disciplina um conjunto de pensadores, um conjunto de ideias, tá? Que a gente está denominando de moderno. Então, a gente tem que estudar essas pessoas e pensar, entender melhor o que eles pensaram e por que é possível caracterizar também esse momento, as diferenças e as continuidades, tanto em relação ao período medieval quanto em relação ao período contemporâneo. Porque, apesar da ideia de modernidade ser uma invenção, há um conteúdo ali dentro. Há ideias que a gente
recorta de forma mais ou menos arbitrária, né, pela nossa decisão, e a gente diz, olha, isso aqui é história moderna, mas de qualquer forma a gente tem que entender quais são esses conteúdos da história moderna e qual que é a diferença entre os outros antes e depois, tá? E quais são as suas continuidades também. É assim que a gente vai começar a nossa primeira teleaula falando sobre o Renascimento e encerrando nas revoluções científicas. Conceitos e contexto. Para compreender, para iniciar a nossa disciplina de história da filosofia moderna, é fundamental a gente entender alguns conceitos de história, porque afinal de contas a gente não está pensando apenas a filosofia pura e simples, a gente está pensando a filosofia dentro de um contexto histórico. Tá? E por isso é fundamental a gente compreender de forma geral, digamos assim, de uma forma mais aberta, alguns conceitos básicos do trabalho do historiador, que ajuda a gente a entender como que é possível trabalhar a filosofia a partir de um pensamento, a partir de um contexto historiográfico. No quadro, eu trago o primeiro conceito relativo a isso. Tá? O que é o conhecimento histórico? O que a gente pode falar? O que é esse conhecimento que a gente estuda aqui de história da filosofia? É fundamental a gente separar o conhecimento histórico em dois elementos básicos. Tá? Primeiro, a declaração, que a gente pode denominar de declaração, tá? Que são fatos comprováveis, coisas que a partir dos documentos, a partir de métodos analíticos, tá? A partir até de fontes materiais, objetos, a gente consegue dizer isso aconteceu. Isso a gente chama de declaração. Tá? Ao mesmo tempo, a gente tem um outro conceito que junta com esse de declaração, que é o conceito de representação. Tá? Que é o quê? Uma interpretação propositiva. Tá? Você tem os vários fatos que são declarações, tá? Comprováveis, verificáveis por método, atestáveis, como isso realmente aconteceu, por exemplo. Porém, esses fatos, nós, como historiadores, nós organizamos eles numa representação de mundo, numa representação do passado, tá? Que é nada mais, nada menos do que uma interpretação propositiva. É uma proposta para entender o passado, uma proposta para juntar, organizar, encadear as declarações. Tá? Aqui eu pego um exemplo da filosofia moderna, a discussão entre dois historiadores da filosofia moderna, o Paul Christeler e o Eugène Garin. O que eles nos dizem e que nos ajuda a entender essa diferença entre declaração e representação? Né? A declaração são fatos, eles pegam as documentações, eles sabem que o Erasmo de Roterdã existiu, eles sabem o que o Erasmo de Roterdã escreveu, o que o Francisco Petrarca, o que o Guilherme de Ockham, ou seja, eles sabem, a partir das declarações, eles informam a partir das declarações fatos que realmente aconteceram, que as pessoas escreveram determinados livros, que determinados eventos históricos aconteceram. Porém, os dois têm uma interpretação diferente, eles encadeiam esses fatos diferentes. Por exemplo, o Christeler, ele afirma que o Renascimento, a ideia, melhor dizendo, o humanismo renascentista, tá? A colocação do ser humano como centro do conhecimento, vai ser predominante na literatura, no que nós hoje denominamos de literatura ou nas artes plásticas, tá? Mas não vai se espalhar para o que se denominava de filosofia. Na filosofia não haverá um humanismo renascentista, vai permanecer as influências aristotélicas tomistas. Isso é uma representação, ele junta vários fatos e faz uma representação sobre a história moderna, sobre o início da história moderna. O Garin vai dizer que não. Tá? Inicia-se na literatura o humanismo, mas se espalha por toda forma de conhecimento. Tá? Então, veja, isso é uma representação, são duas representações do passado, são duas propostas para interpretar o passado, tá? Baseada em declarações, ou seja, coisas que realmente existiram. Mas sempre vai haver, tá, essas contradições de representação. Então, a gente sempre tem que optar por uma que a gente acha mais viável, que a gente acha mais correta. Mas, claro, isso não quer dizer que você pode dizer qualquer coisa. Como eu disse, as declarações são fatos verificáveis,
Tá? Erasmo de Roterdã existia, o Guilherme de Ockham e tantos outros pensadores que a gente vai discutir. Tá? Os eventos aconteceram, que nós iremos discutir como a reforma protestante, mas qual é a implicação dela vai depender um pouco da interpretação. Tendo essa noção, vamos partir para uma outra noção fundamental de historiador, que é a contextualização que eu trago no quadro para você. Tá? Que noção é essa, professor? Você pergunta, né? Contextualização significa que um fato ou um pensamento só faz sentido quando articulado com outros. Tá? Até botei esse fundo aqui estranho, né, com os pontinhos, eles só fazem sentido se eles estão articulados, ligados, conectados com o outro. Esse é o olhar do historiador. Não dá para você pegar o pensamento do Guilherme de Ockham, do Francisco Petrarca, do Erasmo de Roterdã e tantos outros pensadores do início da modernidade, da filosofia moderna, e arrancar eles do contexto que eles estão vivendo. Porque senão você não entende a substância, o conteúdo, o motivo dele estar escrevendo aquilo. Tá? A gente tem, então, que comparar sempre, para evitar o anacronismo. O que é o anacronismo? O maior pecado do historiador é colocar valores do presente no passado. Então, para evitar isso, a gente tem que contextualizar o pensamento, entender, olha, o Guilherme de Ockham está falando isso porque ele está discutindo com esse pensador, com aquele outro, e porque está acontecendo isso na época dele. Senão você não consegue entender o sentido, o significado da discussão dele, propriamente dita, certo? Então, essas duas noções são fundamentais, tá? Como que funciona o conhecimento histórico? A gente sempre é baseado em fatos, mas a gente cria uma representação do passado que pode estar o tempo todo sendo contestada. Tá? E, por outro lado, o bom historiador ele sempre contextualiza um determinado pensamento, tá? Para poder explicar ele melhor. No quadro, outros elementos que é fundamental para a gente entender o contexto da época que a gente está discutindo, tá? É a questão da religião, da sociedade e da política no início do período moderno. Primeiro ponto aqui. Religião como explicação e legitimação das relações sociais e políticas. A noção de direito divino, que já começa a crescer muito forte, né? Já existia no período medieval e fica mais forte com algumas transformações no período moderno, que é o rei manda porque ele é o representante de Deus na Terra. Porém, nessa fase final que a gente chama de Baixa Idade Média, início da modernidade, que vai do século X até o século XV, vão ocorrer várias crises sistêmicas, tá, do período medieval. E principalmente que vai ter impacto direto na filosofia. Desde lá do período... Desde a queda do Império Romano, né, com a ideia de civitate Dei, ou seja, cidade de Deus na terra, do Agostinho de Hipona, né, que haveriam duas cidades de Deus na terra, uma cidade de Deus na terra e outra no céu. Com a queda do Império Romano, o Agostinho explica, olha, é necessário, graças ao paganismo, o Império Romano caiu. É necessário que os reis voltem ajudem a espalhar o catolicismo pela Europa, né, para que possa voltar a cidade de Deus na Terra. Tá? Mas esse embate vai continuar, essa luta pelo catolicismo, pela divulgação do catolicismo na Europa, vai ser muito forte, vai estar somado à ação dos reis. Ao mesmo tempo, vão acontecer vários outros fatos que influenciam diretamente isso aqui. Por exemplo, a cisma do Ocidente, que acontece entre 1309 e 1377. Chegaram a existir 3 papas nesse momento, tá? O Filipe da França, ele sequestra o papa, traz para Avignon, na França. Por quê? Porque ele sabia que ter o controle do papa é um aumento do seu poder político contra outros reis da região. Então, repare como a política está completamente amarrada à religião. E aí vai surgir outro rei em Roma, tá? Outro papa em Roma, em contradição a esse papa que foi sequestrado. A peste negra, muito importante, também um evento da Baixa Idade Média que vai mudar, inclusive o pensamento filosófico religioso do período. Essa pintura do Peter de Bruegel, do Renascimento, mostra muito bem isso aqui, a tragédia absoluta que foi a peste negra, matando 40% da população europeia,
A morte virou tema do pensamento filosófico, o tema religioso principal, o tema literário principal nesse período. Para você ter uma ideia, as pessoas acreditavam, então, que a peste negra era o início do juízo final. Tá? Mas, ao mesmo tempo, o que aconteceu? A peste negra passou. Né? Ela foi superada. O século XVIII terminou e ela foi superada. Isso colocou em xeque a noção de juízo final também. Então, repare, todo o pensamento político, religioso que organizava a sociedade medieval, ele começou a entrar em xeque por vários problemas. Tá? Será que o rei realmente é o representante de Deus na Terra? Como que funciona isso? Será que a providência, né, o destino dado, explicado pela igreja, está realmente acontecendo? Essas são questões fundamentais que vão abrir o pensamento renascentista e humanista e vão fundar o que a gente chama de história da filosofia moderna. Humanismo renascentista. O Renascimento é um período que começa ali no século XIV, ele vai afetar a literatura e as artes inicialmente e, para muitos pensadores, ele vai afetar também a filosofia, a organização do pensamento medieval para o moderno. Porém, o Renascimento, vários autores vão compor o Renascimento com perspectivas muito diferentes. E, ao mesmo tempo, para alguns pensadores, já no período medieval, haviam filósofos, intelectuais dentro da própria igreja que já pensavam completamente diferente, digamos, do padrão geral que existia no período medieval, que já marcava uma possibilidade de uma nova filosofia. Esse é o caso que eu trago no quadro do Guilherme de Ockham. Tá? Guilherme de Ockham um padre franciscano, a imagem dele mais conhecida é essa que eu tenho aqui. Tá? Ele viveu de 1280 até 1347, ou seja, século XIII, XIV. Tá? E ele é muito interessante, a discussão sobre ele, porque ele introduz, com ele a gente consegue perceber essa noção aqui de multiplicidade de pensamento no período no medievo, né? Pensamento no medievo. Porque ele não vai ser o único de forma alguma, mas ele vai ser um dos pensadores do período medieval que já introduz noções que são utilizadas até os dias de hoje. Tá? Já introduz noções que o Renascimento vai valorizar demais 100 anos depois, como a ideia de humanismo, a separação da fé, da razão. Tá? Então, ele vai colocar vários problemas ainda na Baixa Idade Média que serão, digamos, ampliados, de certa forma, pelo processo do Renascimento. Ele, como eu disse, foi um franciscano, mas ele foi um franciscano espiritualista. E isso aqui vai caracterizar bastante a vida dele, da perseguição que ele sofre. Tá? Porque o que são o franciscano espiritualista? Bom, espiritual ou espiritualista, né? Espiritual, termo mais adequado. Esse grupo de franciscanos, ele queria seguir fielmente as ideias de Francisco, da fundação da ordem franciscana, né? Que é viver na pobreza e não ter propriedade nenhuma. Porém, os franciscanos conventuais, que estavam muito próximos do Papa nesse momento, o Papa que foi sequestrado e estava na França por causa do cisma do Ocidente, eles questionavam essa ideia, né? Os franciscanos conventuais, outra parte da ordem franciscana, eles aceitavam a ideia de que era possível os franciscanos utilizar as igrejas, utilizar os bens da igreja, desde que eles não fossem os proprietários desses bens. E o Guilherme de Ockham, ele dizia, não, isso aí está errado, ele e todos os espirituais, né? Não, isso está errado. Porque se eu estou usando é a mesma coisa que se eu tivesse a propriedade disso. Tá? Então vai haver esse conflito e isso vai agravar mais ainda a perseguição ao Guilherme de Ockham, porque ele vai romper com todo o pensamento teológico, filosófico do período medieval, tanto criticando o pensamento baseado no modelo aristotélico tomista, quanto no modelo agostiniano platonista. Né? Por quê? Porque ele vai introduzir essa nova forma de epistemologia que eu trago no quadro para você, tá? Que é o famoso nominalismo, a epistemologia do Ockham. Então, além dessa discussão religiosa, política,
do franciscano espiritual, né, você vai ter um rompimento do Guilherme de Ockham com o pensamento, digamos, a produção do conhecimento da época, né? O idealismo, que está presente no Platão e no Agostinho de Hipona, separa o mundo entre o mundo terreno, né? O mundo terreno onde estão o mundo ideal, onde está a forma das coisas, a essência das coisas, e o mundo terreno, onde tem as variâncias dessa forma das coisas. Isso aqui poderia ser o idealismo que está presente no período medieval. Por outro lado, a gente tem o realismo também, muito marcado pelo tomismo, pelo aristotelismo, né? Lá da Antiguidade, retomado por São Tomás de Aquino, que é o realismo. Não, a forma não está em outro mundo, a essência das coisas não está em outro mundo, está dentro do mundo e anima os entes, né, os seres que vivem nesse mundo. Então, o que você tem aqui? A forma gato no mundo fora, né, e o mundo real para os idealistas. O realismo, não, a forma gato está dentro das coisas, a essência do gato está dentro de todos os gatos que estão aqui na Terra nesse momento e eles são variações, né? E o Guilherme de Ockham chega com o quê? Com o nominalismo, que vai dizer não existe essência. Não existe essência. Só existe as coisas particulares. Só os gatinhos, os vários tipos de gatinhos. Não existe uma forma gato que anima por trás desse gato os gatos. Tá? Mas, poxa, professor, como é que você produz conhecimento, então, a partir daí? Então, a gente só vai conhecer os gatos na sua particularidade? Não dá para criar um conhecimento universal? Calma, como se produz o conhecimento a partir do nominalismo do Ockham? Primeiro, ele vai nos dizer que existe o conhecimento intuitivo incomplexo. Intuitivo que vem das nossas sensações, que vem dos nossos sentidos, né? Visão, gosto, tato, etc. Né? Incomplexo por quê? Porque ele é bem simples. Eu posso pegar e apontar para uma montanha e dizer, esta montanha. Né? Então você tem aquele conhecimento, você dá um nome para um objeto no mundo, montanha. Pronto, aquilo ali é uma montanha. Aí você pode ter um intuitivo complexo, tá? Que é você juntar, ampliar um pouco as coisas, mas elas estão dadas pelo sentido. Por exemplo, você olha para uma montanha e fala, aquilo ali é uma montanha. Aí você olha para o lado e vê uma árvore, você fala, aquilo ali é uma árvore. E aí você pode deixar esse conhecimento mais complexo, dizer, esta montanha não é esta árvore. Porque eu consigo identificar que as coisas são diferentes, certo? A partir da minha visão. Porém, o ser humano ainda tem a capacidade de fazer isso aqui, ó, o conhecimento abstrativo, tá? Que aí ele vai realmente fundar um conhecimento a mais que ajuda a gente a agir no mundo, entender e agir no mundo, tá? As montanhas são formadas por rochas e as árvores por células. Esse é um exemplo do conhecimento abstrativo. Repare que o Ockham diz, olha, mas a gente só pode dizer isso porque a gente cria esses nomes na nossa cabeça, cria essas abstrações na nossa cabeça, elas não estão dadas numa essência dentro das coisas ou no mundo além, tá? Por isso que ele é chamado de nominalista, e isso é um rompimento com o pensamento medieval e até antigo muito forte, e que, de certa forma, reflete tanto na modernidade quanto nos dias atuais. No quadro, eu trago outro pensador que é o fundador mesmo, conhecido como fundador do humanismo renascentista, que é o Francesco Petrarca, né, vivido de 1304 a 1374. Tá? Ele era um guelfo branco exilado na França. O que é um guelfo branco, professor? É um grupo da Florença, na Itália, tá? Que é um grupo que apoiava a população mais baixa, vindo da população mais pobre da Itália, né? E eles defendiam a separação entre o papado e a política, que a religião não influenciasse mais na política. Em oposição a eles estava um guelfo negro, os guelfos negros, que apoiavam o papado. E aí você tem, por exemplo, a família Médici, né? Os grandes poderosos, os ricos, que inclusive financiavam a igreja e usavam do poder da igreja para aumentar o seu poder político. Então, aqui você já percebe que ele defende a separação entre a religião e o conhecimento laico, tá? E por isso ele acaba sendo exilado na França. Foi ele que introduziu a noção de medium aveum,
que significa isso? De Idade Média. A própria noção de Idade Média e de forma pejorativa, que depois vai virar Idade das Trevas, foi o Francesco Petrarca, tá? E ele o que ele é, afinal de contas, professor? Um grande poeta e fundador do humanismo propriamente dito. O que é o humanismo, professor? É essa ideia de que não existe uma racionalidade, uma lei de funcionamento do mundo, muito presente nos antigos e também nos tomistas, e muito menos é a providência, né, o desejo de Deus que guia a ação humana na Terra. Não, o ser humano tem que pensar ele a partir de si mesmo, conhecer o próprio ser humano e pensar as suas próprias ações e como elas afetam o mundo à sua volta, e não esperar o destino, a providência, e muito menos achar que é uma lei natural que guia as nossas ações, mas entender as ações a partir da compreensão do próprio homem. Tá? E esse pensamento humanista surge exatamente onde? Na literatura, na poética do Francesco Petrarca, que depois vai se espalhar para vários outros pensadores. Humanismo, Igreja e Estado. Vocês sabem que o período medieval, a Igreja e o Estado, o poder espiritual e o poder temporal, como era denominado, eram muito ligados. Um ajudava o outro. Por um período renascentista vai começar a acontecer grandes transformações. Tá? É no início do período moderno, dessa relação da Igreja com a política, e mais do que isso, dentro da própria Igreja, e que vai levar ao surgimento de vários pensadores distintos. Mas para a gente entender isso, vamos retomar um pouquinho no quadro a questão das transformações fundamentais na religião que aconteceu nesse momento, que são as reformas religiosas. Tá? As reformas religiosas foram vários conflitos, tá? Às vezes só simbólico, mas infelizmente muitas vezes violentos, fisicamente, né, com muitas mortes, com guerras, tá? Mas que criaram, basicamente, uma das rupturas da Igreja Católica, né? Já tinham acontecido outras anteriormente, mas essa ruptura cria o que no Brasil a gente chama dos evangélicos, né? Que são os protestantes. Tá? Dentro da Igreja Católica acontece essa ruptura. E por que acontece essa ruptura? Primeiro, os problemas da própria Igreja vão incentivar essa ruptura. A luxúria em que vivia alguns membros do clero, a corrupção constante, mistura com o poder laico, né? E a corrupção, a incompetência, a péssima formação. Havia relatos de padres que eram analfabetos, não conseguiam ler a Bíblia. Tá? Então, esses problemas, né, a vida, a fartura que a igreja vivia, a corrupção constante, venda de cargos eclesiásticos, venda de terreno no céu, venda de lasca da cruz, e a incapacidade de parte do clero mínima para guiar os seus fiéis, eram os problemas claros da igreja que membros da igreja começaram a lutar contra, a brigar contra. E aí acontece uma ruptura doutrinária. Tá? Por exemplo, os grupos protestantes, liderados inicialmente por esse personagem aqui, o Martim Lutero, né, mas também pelo Calvino e vários outros pensadores, eles passaram a defender que a salvação é pela fé. Ela não é pelas obras. Você não tem que ficar fazendo caridade e não tem que ficar pedindo a bênção de um padre para ser salvo. Você tem que ter fé. Se você tem fé, você será salvo. Introduz aí a noção de predestinação, que vai gerar muito conflito, muita discussão, né, que é a ideia de que as pessoas já nascem predestinadas ao céu. Tá? O sacerdócio universal, qualquer um pode ler a Bíblia e entender a Bíblia. E a questão da iconoclastia, né, que é excluir os objetos, as imagens da adoração. São algumas características dessa ruptura doutrinária. Porém, essa ruptura doutrinária veio também ligada, como não podia deixar de ser, por questões políticas e econômicas. E aqui a gente tem um outro exemplo, o famoso Henrique VIII, né, aquele que casou com 6 esposas, rompeu com o Papa. Teoricamente, não foi por causa disso, tá, gente? Mas muita gente fala, ele rompeu com o Papa porque o Papa não deixou ele casar com outras pessoas, não deixou ele se separar da Catarina, da Espanha. Ele é o rei da Inglaterra, mas ele era casado com a Catarina, que era uma espanhola, né? Não foi por causa disso. Ele estava lutando por mais liberdade para a nobreza e para a burguesia. Então, aqui a gente tem um panorama geral da situação das reformas religiosas nesse momento, que é a crítica à igreja, a corrupção da igreja,
tá? A luxúria que muitos padres viviam, a incompetência, uma transformação doutrinária, mas também essa questão da luta pelo poder, a luta econômica, vai gerar a criação de várias igrejas contra a Igreja Católica. E aí a gente tem alguns personagens fundamentais desse momento, que eu trago no quadro para você. O Erasmo de Roterdã, tá? Um prolífico escritor holandês, tá? Muito inteligente, que é o que? Um crítico, ele é católico, ele não deixou nenhum momento de ser católico, mas foi um enorme crítico da igreja e também do protestantismo. Tá? E ele dizia nos seus textos, eles não sabem nada, mas afirmam saber tudo. Tá? A igreja achava que sabia tudo e ele dizia, não é assim que funciona. E ao mesmo tempo ele era um crítico das ideias do Lutero, por exemplo, por que haveria de uma pessoa comum entender melhor a Bíblia do que pessoas que estão estudando a Bíblia durante séculos? Tá? Não há motivo para se pensar isso. E ele também criticava muito a ideia de predestinação, que para ele rompia a ideia do livre-arbítrio. E uma das principais obras dele é Elogio da Loucura, de 1511. Né? E ele vai falar nessa obra, basicamente, que a loucura ela era boa, e isso era um pensamento da época, tá, gente? Porque ela fazia condenação de atitudes corruptas. Era o louco que era capaz de descaradamente criticar as pessoas que eram corruptas, né, sem medo. Outro elemento da loucura, conhecimento transcendental. A loucura seria capaz de conhecer o mundo além do nosso. O louco era um contato com o mundo depois da morte. E o último ponto que ele destaca é que desconstruir as ilusões da racionalidade, a crença de que você poderia ter um conhecimento perfeito, verdadeiro, total, tá? E o louco demonstrava exatamente que isso não era possível. Então repare, o Erasmo de Roterdã, ele rompe com muitos dos elementos que existiam anteriormente, tá? E o Thomas More, outro, tá? Que é um católico reformista também, tal como, e a principal obra dele é a Utopia. Aqui algumas frases da Utopia que mostram a crítica mordaz que ele faz tanto à igreja quanto ao Estado no período que ele viveu. E lembrando, ele foi o chanceler aqui, ó, o chanceler do Henrique VIII e acabou condenado à morte por causa das suas críticas, tá? Olha aqui, vamos dar acompanha a leitura aqui. Em Utopia, foi sufocada inteiramente toda a avidez por dinheiro, graças à abolição do seu uso, a crítica ao usurário, que a Igreja Católica criticava bastante nesse período também, membros da Igreja Católica. Outra crítica deles aqui que aparece na Utopia. Todos convivem harmoniosamente, pois nenhum magistrado é insolente ou cruel com seu povo. Tá? Ou seja, os juízes eram realmente justos nesse mundo de utopia. Na verdade, ele estava criticando a Inglaterra da sua época, né? As religiões na utopia variam não unicamente de uma província para outra, mas ainda dentro dos muros de cada cidade. O que ele está falando aqui? Ele está fazendo uma crítica à própria religião, às lutas religiosas que estavam acontecendo. Ele fala, a gente não precisa dessas guerras. Você pode ter tolerância religiosa. Tá? Cada um dentro da própria cidade pode ter mais de uma religião. Então, repare que esses intelectuais, eles, de certa forma, vão fundar o humanismo, tá? E muito do que chegou até os nossos dias como humanismo, né? A tolerância religiosa, a justiça, a redução da corrupção. Tá? Então, são os pensadores que vão dar base a transformações religiosas importantes. No quadro, o último mapinha aqui, só para destacar para você, né? Onde ficou o domínio dos protestantes, tá? E onde ficou o domínio dos católicos no mapa da Europa, marcando aí o resultado final das reformas religiosas, das disputas entre esses vários membros, esses vários intelectuais que tentaram mudar um pouco a cara da Europa, da religião e do pensamento europeu. Repercussão do nominalismo de Ockham. Ockham, então, foi um grande pensador do período medieval, mas que já introduz elementos da modernidade. No quadro, eu trago para você uma situação-problema que aponta aí a perspectiva nominalista. Tá? A respeito do conhecimento é muito presente, naturalizada na atualidade também. Porém, quais as repercussões que causou o pensamento
esse pensamento da época de Ockham, na própria época de Ockham. Tá? Aqui a gente tem alguns elementos. A famosa navalha de Ockham, que a gente traduz basicamente, que é a frase que ele coloca: não se multipliquem os entes se não for necessário. O que são os entes? As coisas do mundo. Tá? Aqui eu trouxe um exemplo, que é uma baita crítica, que ilustra essa crítica do Ockham, né? Ora, se tem um balão, como é que o balão sobe? Você aquece o ar fica mais leve e faz o balão subir. Você não precisa inventar espíritos, ou seja, ele está criticando o pensamento mágico da época que faria o balão subir. Você também não precisa inventar um ente, um ser que está para além da matéria, que explica porque o balão sobe. Você explica as coisas somente pelo concreto, por aquilo que está se vendo. Tá? Essa é a base da navalha de Ockham. Perceba que isso não quer dizer que isso não é contra aquela frase do Meckham, né, que é basicamente a ideia geral de que existe sempre uma explicação errada e elegante para coisas complexas. O Ockham não está dizendo nada contra isso. Ele está criticando, na sua época, o pensamento metafísico, ele está criticando o pensamento mágico da sua época. Por isso que é importante a gente entender a ideia na época de que o pensador está falando. Tá? Outra crítica que ele vai fazer, que é fundamental para o seu período, é essa que eu trago no quadro para você, que é a separação entre fé e razão, entre a igreja e o Estado também. É preciso romper a razão e a fé, até porque, segundo o próprio Ockham, essa ligação, ela simplesmente não existe, não dá para existir. Um exemplo que ele dá é a Santíssima Trindade. Como que você vai explicar a Santíssima Trindade pela razão? Você não deve e não precisa explicar. Você só pode explicar ela pela fé. Tá? Como três coisas podem ser uma? É só a fé que pode explicar isso. Não há como a razão explicar isso. Então ele destaca que não há problema nessa separação e ela é necessária para que a razão funcione bem e para que a fé funcione bem. Porque todo o período medieval e naquele momento que ele está vivendo, a razão está toda amarrada na fé. Tá? A fé é explicada pela razão aristotélica, por exemplo, com os tomistas. Tá? Então, é sempre fundamental introduzir o autor à sua época para você entender a base do pensamento dele. Então, para encerrar a nossa situação problema, a noção denominada navalha de Ockham é a separação entre fé e razão. E a separação entre fé e razão foram extremamente ofensivas à doutrina católica e científica, o que a gente pode chamar de científico na época, tá? Que vigora nessa época. Então, o pensamento do Ockham, ele está, de certa forma, não deslocado do seu tempo, não fora do seu tempo, mas contra vários pensamentos do seu tempo. E ele, por isso mesmo, a gente pode dizer que no período medieval já haviam elementos, né, que vão ser valorizados na modernidade, principalmente após o Renascimento e após a Revolução Científica. Interação. Pergunta para você. A fé pode ser explicada pela razão? O que você acha? É possível? Há como a fé ser explicada pela razão? Pensa um pouquinho e eu já volto.
Voltamos. E aí, pensou? É possível explicar a fé usando a razão? Ora, isso era o que boa parte do período medieval aconteceu. Um exemplo é a leitura que os tomistas fazem a partir de Aristóteles, né? Ou seja, se o mundo é explicado por causa e efeito, se é uma finalidade para as coisas, né? E se você retroceder nesse encadeamento de causa e efeito das coisas, você vai ter que chegar no momento inicial, aquela coisa que criou o primeiro. Aristóteles chamava de um motor imóvel, né? O motor primeiro. E os aristotélicos do período medieval, eles vão transformar esse motor primeiro no Deus católico. Então era possível, sim, explicar a fé pela razão. Isso era predominante no final, na Baixa Idade Média. Porém, pensadores como os pensadores renascentistas, e até antes, já com Guilherme de Ockham, Francisco Petrarca, Erasmo de Roterdã e tantos outros, vão romper com isso. Vão tentar introduzir a noção de ruptura entre razão e fé, né, entre o conhecimento da ação humana e o conhecimento da natureza, que a natureza pode ter até leis racionais, mas a ação humana não funciona assim, certo? Então, o Renascimento, essa transformação, essas rupturas diversas, tá, no pensamento religioso, filosófico do período medieval. Formação do Estado moderno. Outro elemento fundamental, além das questões religiosas que se transformaram no período, na passagem do período medieval para o período moderno, é a relação da política e do Estado também, que se transformou demais no período medieval para o moderno. A famosa formação dos Estados modernos, como que ela funcionou e como que ela vai afetar o que a gente chama de filosofia renascentista no geral. No quadro, eu trago para você como funcionavam os estados modernos, né? Não os modernos ainda, porque essa imagem é dos estados medievais, ainda aqui, ó, por exemplo, no século X, a França. Aqui no caso, e aqui é o Sacro Império Romano Germânico, tá? Também nesse período, na Baixa Idade Média. Tudo fragmentado, tudo picadinho. O rei da França mandava mesmo no território dele, essa parte central azul clara aqui. O resto eram vários nobres que comandavam o território francês, tá? Que tinham laços de vassalagem, alianças com o rei. Muitas vezes essas alianças eram rompidas, esses nobres queriam tomar o lugar do rei, certo? Porque não havia uma centralização política, nem no Sacro Império Romano Germânico, que deveria ser o local de onde partiria a criação da cidade de Deus na terra. Ali é a união verdadeira dos nobres, do poder temporal, com a igreja. Mas ali também era tudo fragmentado. O imperador do Sacro Império não mandava em praticamente nada, ele não tinha poder efetivo, tá? E repare aqui que ele pega até aqui, ó, Império Sacro Romano, até o início do que a gente chama da Itália hoje, tá? Isso aqui é importante para a gente entender as noções de um filósofo desse momento, do filósofo renascentista de perfil político, que é o Maquiavel. Então, há toda essa descentralização política. Existe também uma sobreposição jurídica. O que significa isso, professor? Ora, isso está amarrado a essa descentralização política. Dentro de cada território desse aqui, havia o que a gente chama de common law, né? Ou lei costumeira, né? Ou jurisprudência na atualidade. Tá? O que mandava ali eram os costumes do lugar, havia essa lei. Mas além dessa lei dos costumes do lugar, que existiam até juízes para julgar os elementos e comportamentos dali, havia também a lei do rei operando nesse lugar todo. E acima da lei do rei, operando tanto faz na França quanto no Sacro Império Romano Germânico, havia a lei da Igreja Católica. Tá? O Tribunal da Inquisição, por exemplo. Ou seja, havia uma sobreposição jurídica muito grande. E também, com tudo isso, não poderia deixar de haver o quê? Muitas guerras. Tá? Os conflitos constantes nesses territórios, seja para aumentar o poder de um príncipe, né? Vamos começar a usar termos que serão usados pelo Maquiavel, né? Para aumentar o poder de um príncipe ali, ou para tomar o território de um outro príncipe. As guerras ali eram constantes para uma pessoa se tornar o rei,
ou a própria igreja incentivando determinadas guerras para segurar o desenvolvimento do protestantismo, que começa ali na virada do período medieval para o moderno, certo? Então, há um combate constante para ampliação do poder. O Estado moderno vai ser o resultado do quê? Da concentração do poder nas mãos de um rei. Ou seja, em vez da França ser toda fragmentada, o Sacro Império Romano Germânico nunca vai se resolver. Só vai se resolver no século XIX, quando a Alemanha e a Itália formam seus estados nacionais. Mas a França, Portugal, Espanha, a Inglaterra, eles vão já se formar na Idade Moderna como estados unevos, né, únicos, e já com o rei comandando todo o território, com um exército próprio, com poder fiscal, com poder administrativo próprio, certo? E isso acontece também pela ajuda de pensadores como esse que eu trago no quadro para você agora. O grande Nicolau Maquiavel, que viveu no século XV, século XVI. Qual que é a característica básica do pensamento político-filosófico do Maquiavel? A ruptura com a tradição idealista. Ele não propunha que o rei deveria agir de acordo com um ideal do que seria o rei, que estava ali nas escrituras, não. Ele propõe uma ação pragmática do rei. O seu interesse fundamental, considerando aquele contexto de guerra, de sobreposição jurídica, de descentralização do poder, tá? O interesse principal do Maquiavel era a manutenção do poder do príncipe, fazer com que o príncipe mantenha o seu território e mantenha os seus súditos fiéis, porque a guerra ali era constante, a perda de poder era constante, o conflito era constante. Por isso que ele escreveu O Príncipe, que é basicamente o quê? Um manualzão de como se manter no poder. Como que um nobre deve, o que ele deve fazer para se manter no poder. E aí aqui nessa fala a gente percebe claramente a crítica do Maquiavel com o pensamento anterior, tá? Idealista, que era padrão na Idade Média. Uma filosofia idealista que teria um padrão, um modelo ideal de ação do rei. E ele vai dizer o seguinte, olha, vai tanta diferença entre como se vive e o modo por que se deveria viver, né? Que quem se preocupar com o que se deveria fazer em vez do que se faz, aprende antes a ruína própria do que o modo de se preservar. Ou seja, há tanta diferença entre o que a gente devia fazer, o idealismo, e a realidade, que se você ficar só no idealismo, não vai nem sobreviver. Aí ele afirma, assim, é necessário a um príncipe, para se manter, que aprenda a poder ser mau e que se valha ou deixe valer-se disso, segundo a necessidade, né? Essa frase vai ser aquela que vai deixar o lado negativo do Maquiavel, né? Que vai criar o adjetivo maquiavélico de algo ruim. O Maquiavel simplesmente está dizendo que tem horas que o rei tem que ser duro para ele se manter no poder, senão ele vai perder o poder, dado aquele contexto. E sim, as estratégias do Maquiavel vão ajudar a criar os estados modernos, tá? Posteriormente, em sequência, no período moderno. Outro pensador que vai nessa linha, agora com algumas características distintas, eu trago no quadro para você, é o Baudin, Jean Baudin. Tá? Século um pouco mais ou menos conterrâneo do Maquiavel, um pouquinho mais novo, digamos assim, né? Ele é um filósofo de extremos. Como assim, professor, um filósofo de extremos? Ele era extremamente racional, mas acreditava, por exemplo, em que os demônios estavam na Terra. Ele dizia, a ação do demônio na Terra é tão clara quanto a ação do ar. Ele mistura. Por isso que eu trago aqui para você 2 livros interessantes dele. O Tratado de Demonomania dos Feiticeiros, que ele publicou em 1580, tá? Que é um manual de como descobrir quem é feiticeiro e o que fazer para puni-lo, né? Isso aqui a gente pode entender como um construtor de relações de poder. Isso ajudava os magistrados e o rei a aumentar o seu poder, porque os seus inimigos poderiam ser facilmente encarados como aqueles que agem em nome do demônio, tá? Até porque foi o Baudin que introduziu com grande precisão, com grande força, a ideia do rei representante direto de Deus na Terra. Tá? Porque antes se dizia que o rei era representante indireto de Deus. Os súditos escolhiam o rei
e o rei seria a voz de Deus na terra. A divindade vinha para os súditos e subia para o rei. Agora o Bonan está dizendo, não, a divindade vai direto de Deus para o rei. Tá? E o outro livro dele é esse aqui, ó, 6 livros da República. Tá? Uma política com uma ação racional, legitimada pela religião, e que reflete perfeitamente o rei francês, que vai surgir desse pensamento posteriormente, que é o Rei Sol, o Luís XIV, né? É um rei que tem toda a sua majestade, toda a sua divindade, né? Legitimada pelo direito divino. Ele é o representante de Deus na Terra e, ao mesmo tempo, ele trabalha, a ação dele no governo é extremamente racional, articulação política e tudo mais. Isso já estava no Jean Bodin. O rei age de forma racional, mas ele se justifica por uma questão divina. Tá? Esses são os pensadores do Renascimento que vão ter uma perspectiva filosófica política em oposição aos pensamentos anteriores. Revolução científica, discussão teórica. Revolução científica foi um conjunto de eventos, um conjunto de ideias, um conjunto de práticas e pensadores, claro, né, pessoas fazendo coisas, que surgiram no século XVII e que vai ganhar esse nome de Revolução Científica posteriormente, a partir de Alexandre Koyré. Ele, um pensador do século XIX já, é que vai dar esse nome, Revolução Científica, para esse período do século XVII, onde vão acontecer mudanças significativas na forma de se pensar, na forma, 17 e 18, na forma de se pensar, na forma de se agir, na forma de produzir conhecimento. Antes da gente discutir o conteúdo dessa revolução científica, o que efetivamente aconteceu no século 17 e 18, é necessário entender a própria noção, a própria ideia de revolução científica, ou como diferentes vertentes de pensamento explicaram, representaram esses eventos do século XVIII. Porque aí você vai ter uma base de que esses eventos não são explicados de uma única forma, mas há várias possibilidades de explicação do que foi a Revolução Científica. No quadro eu trago o primeiro pensador que vai discutir isso, tá? Que é o Pierre Durkheim, ainda no século XIX, passando para o século XX. Tá? A vertente desse pensador é o que a gente costuma denominar de internalismo progressista. Por que, professor, internalismo progressista? Porque ele vai explicar a ciência a partir da própria ciência, tá? E de forma progressiva. Isso vai ficar mais claro logo em seguida aqui, que eu vou primeiro citar para você as duas grandes obras dele, e que no próprio nome já traz essa ideia de progresso. Tá? Olha aqui, ó, O Sistema Mundo, grande obra dele. A História das Doutrinas Cosmológicas de Platão a Copérnico. Então, repara, ele está dizendo que a ciência é um processo publicado em 1914, tá? Me desculpe, que é um processo de acumulação de conhecimento, é isso que ele explica nessa obra dele, tá? Que começa lá em Platão e vai se, a partir da ação de vários pensadores, aquilo que estava no Platão vai se aperfeiçoando até chegar no auge, em Copérnico, que finalmente funda a ciência e que vai continuar evoluindo a partir da ação de outros grandes homens. Muito interessante no pensamento do Pierre Durkheim, essa noção aqui. Lembra-se que o Francisco Petrarca, ele vai tratar a Idade Moderna como uma ruptura com o período medieval, né? E que a Idade Moderna seria mais avançada que o período medieval, porque o período medieval seria a Idade das Trevas. O Pierre Durkheim, ele vai dizer não. Ele faz uma valorização do medievo, porque ele vai dizer que ali é a continuação do quê? Do desenvolvimento do pensamento platônico, até chegar no Copérnico. Porque há um acúmulo constante de conhecimento. Então, a história do conhecimento, a história da ciência, para ele, é uma história linear, acumulativa. Você tem lá o Platão já descobre um pouquinho sobre o mundo e ele vai o quê? Acumulando conhecimento dali em diante.
Tá? E é também uma história dos grandes pensadores heroicizados. Tá? Não são as ideias que importam tanto para o Durkheim, mas ele valoriza demais as pessoas, tá? Os indivíduos que fizeram esse desenvolvimento. Eles são os responsáveis diretos. O foco dele é nesses indivíduos meio que heroicizados, né? Que vão vão acumulando conhecimento e passando de geração em geração. Outro pensador que vai ver isso completamente diferente, que eu trago no quadro, é o internacionalismo historicista do Alexandre Koyré, aquele que realmente deu nome para a Revolução Científica do século XVIII. Em qual obra? Do Mundo Fechado ao Universo Infinito, de 1958. Esse nome é um nome muito bonito dessa obra, né? Por que ele é internalista historicista? Ele também explica a ciência a partir da própria ciência, tá? Porém, ele diz que o processo não acumulativo e impessoal não é simplesmente vai acumulando conhecimento e vai progredindo. Há várias rupturas, transformações, tá? E é impessoal, o que é importante não é a pessoa, mas as ideias. Tá? Ao mesmo tempo, Newton, ou melhor, o Galileu, ele era um astrólogo e discutia a influência dos astros na vida humana, né, que é algo que é anti-ciência, posteriormente, e ao mesmo tempo ele falava e mostrou a realidade do heliocentrismo. Tá? Então não é acumulativo e não são grandes heróis, são as ideias que vão rompendo, né, e vão criando o conhecimento científico. Tá? E finalmente a ciência como campo autônomo, ele vai defender que a ciência, por isso que ele é um internalista, que ela não se envolve com a economia, ela não tem influência da economia, da sociedade, da religião. Tá? Contra ele vai se levantar, por exemplo, o Boris Hessen, tá? Que é da tradição marxista. O Boris Hessen, foi esse artigo muito inteligente dele, que foi publicado em Eventos no século XX, as raízes sociais e econômicas dos princípios de Newton. O que ele vai mostrar? Ele vai mostrar que não, que a ciência ela não é independente do que está acontecendo na sociedade. Tá? Ele vai ser um fundador de uma história da filosofia da ciência, né, sociológica. Ele vai dizer, olha, é a economia, são os problemas econômicos que estavam acontecendo na época do Newton, que permitiram, que obrigaram o Newton a criar a lei da gravitação e tudo mais, porque as pessoas dependiam daquilo para o desenvolvimento econômico. Né? A crítica que vai ser feita a ele é que ele é demasiadamente economicista. Tá? Muita preocupação com a economia e deixa de lado um pouco dos eventos próprios, internos dos debates científicos. Finalmente, um externalista, primeiro, digamos assim, dos externalistas, que vai tentar explicar a ciência também pelas influências gerais externas. Né? Quem que é esse? É o Robert King Merton. Ele vai influenciar diversos historiadores da filosofia e da ciência posteriores a ele, né? E ele viveu até recentemente, 2003, que ele veio a falecer. Tá? Principal obra dele, Ciência, Tecnologia e Sociedade na Inglaterra do século XVII. Tá? Ele tem influência não marxiana, ele tem influência weberiana. E por isso mesmo ele vai pegar aquela ideia lá de que o ethos protestante, né, do trabalho, da valorização do trabalho, da valorização do lucro, vai influenciar o desenvolvimento do capitalismo. Ele vai pegar essa ideia e passar para onde? Para a ciência. Ele vai dizer, o ethos puritano foi condição de possibilidade para a ciência. Porque o ethos puritano, né, o ethos protestante, ele além de ter essa valorização do trabalho, tá, essa valorização do lucro, do ganho, ele que vai ajudar a incentivar o capitalismo, ele também vai romper com o pensamento mágico, com as noções de milagre. E ele vai criar um ambiente, uma postura ética, né, o ethos, uma postura ética que valoriza a ação empírica, o concreto, limpando o conhecimento do pensamento mágico, do pensamento teológico e outros. Tá? Então, ele vai tentar mostrar então, a influência do mundo em volta, tá? E como o mundo em volta, como a sociedade em volta vai incentivar determinados desenvolvimentos científicos. Então, repare que, no geral, a gente tem um panorama breve de vários pensadores que olharam o século
XVIII, o século XVII e o século XVIII, o século denominado de Revolução Científica, né, de pontos de vista muito distintos, tá, dando ênfase a determinados aspectos, fazendo determinada representação desse período. Revolução Científica, processo histórico. Bom, você já sabe que a Revolução Científica são um conjunto de eventos que acontecem no século XVII e XVIII, tá, e que há várias formas de interpretar esses acontecimentos. Agora é necessário dar uma olhada no panorama geral, nos eventos que realmente aconteceram e as transformações que aconteceram nesse momento. Tá? No quadro, eu trago para você a mudança nas ciências da natureza, feitas pelo Copérnico e feitas pelo Galileu. Primeiro, o que nós tínhamos anteriormente? O geocentrismo. Tá? Esse geocentrismo tinha que se dividir em duas ramificações. A naturalis, baseada no modelo aristotélico, né? Que era uma solução prática para os problemas, porque você olhava para o céu, tá? E tinha que aplicar o que você via no céu em elementos práticos, no calendário, na colheita, na navegação. Então era um monte de fragmentos, tá? Um sistema que não era, vamos dizer assim, universalizante. Por quê? Porque, afinal de contas, a Terra não era o centro do sistema solar. Então, você tinha uma série de jeitinhos de explicar o que estava acontecendo na prática. Tá? E tinha o método Mathematici, que era ptolomaico, baseado no ptolomaico, que era coerente, era uma explicação teórica universalizante, só que você não conseguia aplicar na prática, porque não funcionava. Aí, o que vai acontecer? O Copérnico vai fazer a inversão, vai botar o céu no centro do sistema, o Sol no centro do sistema, tá? O heliocentrismo, e ele vai conseguir criar uma teoria geral coerente e funcional. Era possível aplicar a teoria dele, ela era universalizante, ela explicava bem o que estava acontecendo e ela era aplicável na prática, em todos os ambientes, seja por uma questão de calendário, seja por uma questão de colheita na agricultura, seja de navegação, tá? Ela era funcional, só que ele fez essa discussão toda baseada em matemática, lá no caderninho, tá? Com cálculo matemático. Ele não fez a experimentação. Quem que vai fazer a experimentação? É o Galileu Galilei. Tá? Ele vai verificar efetivamente se a teoria do Copérnico era correta. Ele vai fazer a experimentação e a aplicação prática desse conhecimento. Com o quê? Com a luneta. A luneta, que era uma invenção antiga, ele aperfeiçoou essa invenção, tá? Que era dos árabes, inclusive, ele aperfeiçoou e a partir dela ele conseguiu olhar os astros, ver os astros e demonstrar aquilo que o Copérnico basicamente teorizou usando a matemática. Avançando mais um ponto, outro elemento desse período é a ciência da vida, a transformação na ciência da vida. E esse homem aqui, ó, William Harvey, foi muito importante nessa transformação porque ele vai passar a explicar a circulação sanguínea a partir de testes empíricos. Olha aqui uma imagem das obras dele, né? Ele verifica, prende o braço, vê o que acontece com as veias, tá? Ele vai fazer também autópsias para verificar e demonstrar que o coração fazia o sangue circular na veia, porque anteriormente tinha explicações como o sangue esquenta, o coração esquenta o sangue e o pulmão esfria, que nas veias corre a alma, e é ele que vai mostrar, não, que nas veias corre o sangue, o coração bombeia, e ele vai começar a propor a ideia de que o pulmão oxigena o sangue, mas isso vai ser avançado posteriormente. Outro pensador importante da ciência da vida é o Francisco Redi, tá? Que vai romper com a teoria da abiogênese e vai fundar a teoria da biogênese. O que significa isso, professor? Essa teoria que dizia que as larvas surgiam do nada. Tá? Ela não precisava surgir de outro ser vivo. E o que ele vai fazer? Aquela famosa teoria que às vezes na escola você ainda faz, né? Que é deixar um pedacinho de carne num pote aberto, tá? E deixar um pedacinho de carne num pote fechado. O que ele percebeu? Depois de um tempo, nasceu vermes no pote aberto. No pote fechado não nasceu verme nenhum. Por quê? Porque as moscas não puderam entrar, as mosquinhas aqui entrando no pote. Esse desenho aqui também é de uma das obras dele. Tá? E ele vai provar, não,
A vida vem da vida, a biogênese, a partir do experimento, a partir do teste. Isso vai marcar a revolução científica, tá? Que é o quadro que eu trago aqui em seguida, mostrando os tipos de pensamento que existiam antes da Revolução Científica e o que acontece aqui, ó, com a ciência moderna, com a fundação da ciência moderna. Tá? A ciência tradicional, ela era feita nas universidades da época, tá? Que era basicamente o quê? Um comentário de textos antigos e conhecimento abstrato. Ou seja, você se baseava no conhecimento a partir da tradição. Aquilo que já foi dito é a verdade, tá? Já dada. E era um conhecimento abstrativo, muito influenciado pela metafísica da antiguidade. Tinha também o conhecimento mágico hermético no período medieval, antes da Revolução Científica, né? Que mestres, a ideia de mestres aprendizes, né? Aquelas situações ritualísticas, né? Ritual relacionado a crenças populares, é o curandeiro, basicamente, que era capaz de fazer com um ritual, que ele poderia passar para um aprendiz dele, esse conhecimento. É por isso que é hermético, é fechado, é só para aqueles iniciados. E aquele iniciado poderia fazer basicamente mágicas mesmo, rituais mágicos. Os alquimistas estão aqui dentro desse conhecimento, tá? E, finalmente, as artes mecânicas, que é o que a gente chama de engenharia, ciência das engenharias atualmente, civil, civil, elétrica, eletrônica, claro que elétrica e eletrônica não existia ainda, mas essa arte mais prática, né, que é dos artesãos, o conhecimento prático, sem desenvolver uma teoria explicativa. Eles faziam ali na prática. O que a ciência moderna do Harvey, do Copérnico, do Galileu vai fazer? Vai fundar a ideia de comunidade científica, vários pensadores discutindo as coisas, vai fazer uma busca por autonomia de separar a ciência dos outros aspectos da vida, né? Vão fundar as Royal Societies, as sociedades científicas e tudo mais. Para quê? Para que se concentre, aquela comunidade produza conhecimento e debata entre si mesma, sem influências religiosas, econômicas e políticas. O mínimo possível, né? Mas sempre vai ter. Produção de hipótese. Você cria hipótese para explicar um problema. É o caso do Copérnico explicando o heliocentrismo, né? Aí você faz a experimentação, como Galileu fez. E aí você tem a teorização. Realmente, o heliocentrismo existe. Eu tenho um modelo matemático explicando, você experimenta ele, vê com a luneta o que está acontecendo, e aí você consegue, então, não, sim, isso aqui virou uma teoria. Isso aqui explica, o heliocentrismo explica bem o que acontece e ele pode ser aplicado na prática, tá? Seja para colheita, seja para o calendário, seja para navegação. Então, rompe com todos esses outros tipos de conhecimento, de formas de produzir conhecimento do período anterior, tá? E é por isso que a gente fala que isso tudo foi o quê? Uma revolução científica. Ciências da vida e ciências humanas. No período da Revolução Científica, de certa forma, as ciências humanas foram separadas das ciências da vida. Tá? E aí a nossa questão é, será que é possível fazer essa separação completamente? Aquele conhecimento da ação humana, da ética, da política, é possível separar das ciências naturais? Vamos para essa situação problema aqui que eu trago no quadro. É possível e adequado que as ciências da vida se separem completamente das ciências humanas? Eu trouxe alguns casos aqui para exemplificar o que pode acontecer quando você separa as ciências da vida, as ciências naturais em geral, tá, dos problemas ético e políticos, ou seja, das ciências humanas, digamos assim. Um deles é o estudo Tuskegee, tá? Cheio de problemas éticos e jurídicos. Professor, o que foi esse estudo de Tuskegee? Aconteceu nos Estados Unidos, tá? Segunda metade do século XX, no Alabama, médicos, cientistas selecionaram vários negros afrodescendentes, tá? Com sífilis. Veja bem, a sífilis já teve, nesse período que estavam fazendo os testes, ela já tinha cura, ela já tinha remédio para ela. Esses cientistas deixaram esses homens ficarem durante anos sem o tratamento adequado para a sífilis, fazendo testes sem o conhecimento deles efetivo do que estava acontecendo, tá?
Para o quê? Para saber os desdobramentos, o que a sífilis faz no corpo. Veja, aqui tem uma série de problemas éticos. Já tinha medicação, não foi dada a essas pessoas. Essas pessoas não foram informadas direito do que estava acontecendo com elas, o que eles estavam fazendo com elas. Tá? Problemas seríssimos. Isso é uma marca, isso não aconteceu só nesse caso, aconteceu em vários outros casos também. Tá? A necessidade de você ter a discussão ético-política, dentro das ciências naturais, dentro da ciência da vida, é fundamental para não acontecer coisas como essa e outras também, que é o outro exemplo que eu trago, que aqui é nosso, é próximo da gente, que é a revolta da vacina. No quadro eu trago a imagenzinha do nosso famoso Oswaldo Cruz, né? Na revolta da vacina aqui. Algo extremamente necessário em 1904 para afastar a varíola do Rio de Janeiro, que dizimava milhares de pessoas, mas a falta de habilidade política no primeiro momento, a incapacidade de se pensar as necessidades daquelas pessoas no Rio de Janeiro, que já estavam sofrendo demais com a reforma urbana, fez com que a vacinação fosse extremamente autoritária e gerando a revolta da vacina. Com o passar do tempo, isso foi aprendido, a necessidade de você ter a comunicação com a sociedade, esclarecer a sociedade, ter um debate político, uma ação política efetiva, tá? Que consiga convencer as pessoas de que aquilo é melhor para ela. Tá? E no caso da própria revolta da vacina, não demorou muito para as pessoas voltaram atrás, repensaram um programa de vacinação naquele momento e em pouquíssimo tempo as pessoas começaram a pedir para serem vacinadas. Tá? Então repare como é necessário você ter esse diálogo constante entre as várias áreas do conhecimento humano. E assim eu encerro a situação problema com a solução que eu trago no quadro. Tá? Basicamente o quê? As diversas áreas da ciência se complementam. Tá faltando aqui, ó, um Mzinho aqui. Tá? Diversas áreas da ciência se complementam e se influenciam. Isso é possível e necessário. Não é possível romper com isso. Nosso momento de interação. Eu pergunto para você, é possível e adequada uma ciência apartada da ética e da política? Dá para fazer algum tipo de ciência que não tenha relação, que não discuta os vários métodos científicos, os vários conhecimentos produzidos por disciplinas distintas? Pensa um pouco sobre isso e eu já volto.
E aí? É possível que alguma área da ciência ela seja completamente, digamos, isolada de todas as outras? Ou mesmo a ciência, no geral, ser totalmente isolada do que acontece na sociedade? Ora, a maioria dos pensadores hoje acha isso absolutamente impossível. É necessário, em primeiro lugar, que a ciência dialogue com a sociedade e é fundamental que várias disciplinas diferentes, com métodos diferentes, estudem os mesmos fenômenos. Porque aí você consegue ter um panorama melhor de um fenômeno e consiga agir de forma mais eficiente e ética sobre esse fenômeno. O caso da vacinação que eu trouxe para você do Oswaldo Cruz, né, lá da revolta da vacina, é necessário que um conjunto inteiro de disciplinas, ciência política, filosofia, ética, trabalhe junto com antropologia também, que é muito utilizada atualmente, trabalhe junto com as ciências naturais para fazer o convencimento da população da necessidade daquele processo, tá? Para evitar tragédias como foi o caso da revolta da vacina em 1904. Agora chegamos ao nosso momento final, recapitulando. Os primeiros pontos que eu trago para você no quadro, o primeiro ponto que eu trago para você no quadro é a questão das reformas religiosas, tá? As reformas religiosas, elas foram fundamentais ali na virada do século XIV para o século, entre o século XV e XVI, me perdoa, entre o século XV e XVI. Por quê? Ali houve... A Igreja Católica já estava em efervescência, ela era a grande religião que dominava, ou digamos, pesava sobre a Europa, no sentido de a mais presente na Europa, e ela estava sendo duramente criticada internamente, já. Né? E aí, com a ruptura, com o surgimento de Lutero, de Calvino, ou mesmo do Henrique VIII, o rei inglês que fundou uma religião própria para aumentar o seu poder, não só para poder se divorciar da sua esposa, mas para aumentar o seu poder político e econômico na Inglaterra, gerou diversos pensadores, diversas reflexões fundamentais. O próprio Lutero, o Calvino, o Erasmo de Roterdã e tantos outros que vão começar a discutir a separação entre a razão e a fé e a necessidade desses dois campos operarem com metodologias e reflexões próprias, tá? Outro elemento que eu trago no quadro para você é a questão mais política, é a reforma do Estado, a necessidade da formação do aparelho de Estado moderno, concentrado na mão de um rei só, para reduzir os conflitos regionais, inclusive apoiado por parte da nobreza, tá? E por parte da burguesia, que queria mais tranquilidade para o comércio, queria mais tranquilidade para viver, e não ficar o tempo todo preocupado se algum outro nobre iria tomar o seu lugar, no caso da nobreza e a burguesia, no caso de algum nobre não deixar ela fazer o comércio na sua região. Tá? Então, a reforma do Estado, que vai gerar pensadores como o Jean Bodin e o Maquiavel, que vão ajudar a construir esse Estado moderno monárquico, né, de todo o período moderno, serão fundamentais para legitimar, justificar e demonstrar como que o rei poderia chegar ao poder e como poderia ter mais estabilidade na Europa naquele momento. Decadência da metafísica e do pensamento mágico. Aqui começa a revolução científica lentamente, desde o Renascimento, desde o Ockham, do Guilherme de Ockham, criticando a metafísica, a aristotélica e platônica, que vai ser muito influente ao longo de todo o período medieval, criticando o pensamento mágico. Tá? E todos os renascentistas também vão fazer essa crítica de certa forma. O que é o pensamento mágico? A crença, e os reformistas do protestantismo também, que a mágica estaria controlando o mundo, que o sobrenatural controla o mundo. Isso tudo começará a ser afastado e ganhará muita força a partir da revolução científica, fundada na razão e na empiria. Isso, de forma alguma, significa que há uma ruptura radical nesses momentos. Como eu disse, o Galileu acreditava na astrologia. Lentamente essas ideias foram desaparecendo e foi se sobrepondo, no caso da astrologia, à astronomia.
né, que é o estudo científico dos astros. E a astrologia é, digamos, o estudo derivado do pensamento mágico antigo. Tá? Então, assim, a gente tem um panorama geral da aula de hoje e eu encerro por aqui e até a próxima.